Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos para mais um encontro de biologia. Como que vocês têm passado aí durante essa quarentena? Bom, espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Então vamos lá? Nessa aula nós faremos a correção de 2 exercícios. O primeiro deles foi um que foi passado em forma de tirinha, com o tema glândulas e os hormônios. E o segundo será os exercícios 4, 5 e 6, das páginas 60 e 61 do livro. Vamos começar? Vou pedir para que vocês abram na página do caderno de vocês, que tem esse primeiro exercício. Esse primeiro exercício tem uma tirinha e 3 perguntinhas, A, B e C, sobre a interpretação que vocês fizeram dessa pequena charge. Vamos lá. Leia a tirinha a seguir e responda ao que se pede. Troquei meu skate por uma cadeira de escritório. A mesma adrenalina com muito mais conforto. Letra A. Circule o hormônio mencionado na tirinha e cite onde ele é produzido em nosso corpo. Bom, qual hormônio que vocês identificaram aí dentro dessa tirinha? Aí vocês teriam que identificar e circular lá dentro do quadrinho, que seria o hormônio adrenalina. E onde que ele é produzido no nosso corpo? Foi uma glândula que a gente falou que fica um pouco acima dos rins, que são as suprarrenais ou adrenais. Então, é lá onde que esse hormônio é fabricado. Letra B. Qual é a relação entre a ação desse hormônio no organismo e a situação retratada na tirinha? Bom, nós sabemos que a adrenalina e também um outro hormônio chamado de noradrenalina, eles são eliminados na corrente sanguínea quando a gente está passando por alguma situação de estresse, de medo, esportes radicais. Então, esse sapinho aí, ele tá praticando um tipo de esporte radical. Ele pegou uma cadeira de rodinhas e tá descendo a ladeira em alta velocidade. Então, por isso que ele ali tá secretando esse hormônio na corrente sanguínea, que seria a adrenalina. Mas a gente tem também a ação da noradrenalina, só não aparece aqui na tirinha pra gente. Letra C. Em quais outras situações esse hormônio pode ser liberado? Bom, a gente viu que esse hormônio ele é liberado em situações que a gente tem que pensar rápido. Estresse, medo. Então, vamos lá. Quais outras situações? Como, por exemplo, ser atacado por um cachorro, ter que fugir de alguma situação, entrar em luta. Então, todas essas situações são possíveis e passíveis desse hormônio atuar dentro do nosso corpo. Então, agora a gente vai para a questãozinha do livro, das páginas 60 e 61, número 4. Analise o gráfico a seguir, que apresenta a variação de concentração de insulina na corrente sanguínea de uma pessoa ao longo do dia, e responda as questões. E deu aí para vocês no livro um gráfico com a variação da concentração de insulina no sangue, isso de uma pessoa normal. Letra A. Em que momentos do dia a concentração de insulina no sangue é mais elevada? Então, vamos lá. A gente pode perceber, diante do gráfico, que eu vou disponibilizar aqui do ladinho também, é que a concentração da insulina é maior logo após cada refeição. Então, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, esses picos de insulina é mais elevado. Letra B. Qual a função do hormônio insulina? Qual é a glândula responsável por sua secreção? Bom, primeiramente, a glândula responsável pela secreção da insulina é o pâncreas. Algumas células especializadas do pâncreas que fabricam aí a insulina para cair na nossa corrente sanguínea. E qual que é a função desse hormônio? É que ele auxilia na absorção de glicose pelas células do corpo e contribui para a redução dos níveis de açúcar no sangue. Letra C. Qual é a relação entre as elevações observadas na concentração de insulina e o fato de a pessoa ter se alimentado? Bom, nós vimos nas nossas aulas sobre glândulas endócrinas, mais especificadamente na aula sobre pâncreas, que quando a gente consome o alimento, a gente se alimenta, esse alimento ele vai ser quebrado em partículas menores até chegar em moléculas, não é isso? E aí, a gente quebra o nosso alimento e transforma ele em glicose, principalmente alimentos ricos em carboidrato. Então, aí um pãozinho, um macarrão, tudo isso, né, tem um nível mais alto de glicose.
Então, logo após cada alimentação, a gente tem um pico maior de glicose no sangue. E é aí, nesse momento, que a insulina vai agir. Então, o pâncreas, ele começa a fabricar, né, as suas células. Ele começa a fabricar mais insulina para combater essa glicose no nosso sangue. Tudo bem? Por isso aí, do pico maior logo após as refeições. Número 5. Diferencie hipotireoidismo e hipertireoidismo, considerando a produção dos hormônios T3 e T4 e os sintomas presentes em cada uma dessas condições. Então, vamos lá. O hipotireoidismo é a condição na qual a tireoide produz quantidade insuficiente dos hormônios T3 e T4, o que pode provocar ganho de peso, fadiga, sono. E o hipertireoidismo é a condição na qual a tireoide produz quantidade excessiva dos hormônios T3 e T4, o que pode acelerar o metabolismo, causar transpiração excessiva, perda de peso, irritação e o aumento da pressão sanguínea. Então, tá aí a análise entre a produção defasada ou o excesso dela dos hormônios T3 e T4, juntamente com os seus sintomas. Por fim, questão de número 6. Classifique as glândulas a seguir em endócrinas, exócrinas ou mistas e cite pelo menos uma secreção que é liberada por elas. Letra A. Glândulas sudoríferas. Ela é um exemplo de glândula exócrina e secreta suor. Letra B. Pâncreas. Ela é um exemplo de glândula mista e secreta o suco pancreático, que seria aí uma das funções exócrinas, e uma das funções endócrinas é o glucagon e a insulina, que é muito importante para o nosso organismo. Letra C. Hipófise. Ela é uma glândula endócrina e secreta diversos hormônios, né? Na verdade, é o que mais fabrica hormônio para o nosso organismo. Que aí a gente pode colocar o hormônio do crescimento, o hormônio luteizante, a prolactina, folículo estimulante, o antidiurético. Então, aí tem diversas possibilidades. Tinha que citar pelo menos uma delas. Letra D, paratireoide. É um exemplo de glândula endócrina e secreta o paratormônio. Letra E, glândulas salivares. Ela é um exemplo de glândula exócrina e secreta a saliva. Letra F, glândulas lacrimais. Também é uma glândula exócrina que secreta lágrimas. Tireoide é um exemplo de glândula endócrina e secreta aí o T3, o T4 e a calcitonina. H, glândulas suprarrenais, é um exemplo de glândula endócrina e secreta o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Letra I, glândulas mamárias, é um exemplo de glândula exócrina e secreta o leite. Muito bem? Então é isso, minha turminha. 1000 beijos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vou ficar aguardando vocês. E até o nosso próximo encontro.